Queridos irmãos, para nossa edificação nesse momento, abramos a palavra de Deus na epístola de Tiago, capítulo 1. Estamos estudando a epístola de Tiago. Hoje é o terceiro sermão na sequência que nós temos aqui dessa epístola. Faremos a leitura dos versos 9 a 11, Tiago capítulo 1, dos versos 9 a 11. A palavra de Deus diz assim: O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Amém. Provações financeiras sempre arrancam o ânimo da família e é uma das causas de separação mais investigadas em todo o mundo. Quem sabe por problemas financeiros você já teve uma briga com seu marido. Talvez por causa de dificuldades financeiras você já pensou em ir embora. Alguns, por se enfiarem em encrencas financeiras, já pensaram até em fazer besteira, em roubar ou até se matar. Alguns, por causa de dificuldades financeiras, se sentem muitas vezes mais tentados a fazer coisas ilícitas, afinal todo mundo faz e parece que nada acontece com eles. Provações financeiras atingem muita gente, porque a instabilidade econômica, não só do país, mas do indivíduo, ela é marcante em toda a sua trajetória. Dificilmente você tem uma linha toda tranquila assim, sempre economizando. Vai vir um prejuízo aqui, às vezes alguma coisa que você fez por causa da sua má gestão, ou às vezes por imprevistos que surgem, como você saiu da igreja e bateu o carro, ou uma enfermidade que surgiu e o plano não cobre, você vai ter que agora juntar o dinheiro ou vender os bens para poder comprar a medicação, fazer algum procedimento. Então, nós vivemos nesse mundo de incertezas e aqueles que se apoiam sobre a instabilidade das riquezas, eles acabam sofrendo muito mais, porque é certo que as coisas não vão continuar. A economia às vezes está avançando, aí aparece um vírus, aí quebra um monte de gente. Às vezes comércios inteiros que estavam há anos lucrando, vem um vírus e destrói. Às vezes uma doença faz com que todas as prioridades sejam diferentes. Antes era dinheiro para viajar, curtir, agora é dinheiro para comprar remédio, para pagar clínica, plano de saúde maior. Eu não sei se é o seu caso, mas é possível que boa parte de vocês estejam enfrentando algum desafio financeiro, alguma provação na área financeira, querendo fazer alguma coisa sem conseguir. O desemprego é uma das maiores dores na vida de um homem, especialmente, porque sabe do seu dever de suprir a sua casa e muitas vezes desempregado sem ter condição de fazer isso, faz com que os seus brios sejam mexidos, ao ponto de muitas vezes ter até conflito em casa, quando a esposa trabalha e bota o sustento, e começa a ter dificuldades entre eles. Então as dificuldades financeiras elas atingem a gente, e a Bíblia fala muito sobre essas questões, e é um assunto tão sério para nós que pode minar sua fé e lhe desviar. Muitos, por amor ao dinheiro, vieram a naufragar na fé. Outros acabaram tomando rumos diferentes, tudo pautado por questões financeiras. O texto que nós lemos hoje nos fala um pouco sobre isso, dentro
de um contexto maior, que é exatamente sobre provações. Tiago escreve a sua carta, um dos primeiros escritos do Novo Testamento, por volta do ano 40, no máximo 50, e ali ele escreve para a igreja que estava em dispersão, espalhada por várias nações, onde não estava tendo apoio. Se estou desempregado, mas minha família está ali, eu vou tentar um emprego com meu tio, com aquela outra tia, com meu irmão, e vou tentar, não dá para pagar aluguel, eu vou morar com eles por um tempo ali para me ajeitar. E quando você não tem ninguém perto, você está disperso, ou em outra região, em outra terra. Então esse era o contexto daqueles irmãos. Além de estarem dispersos, eles também sofriam perseguições naqueles dias, e especialmente perseguições de ordem econômica, porque alguns estavam tendo seus salários retidos. Nós vamos estudar isso mais para frente, lá no capítulo 4 e 5, quando Tiago vai falar exatamente sobre isso, das riquezas e de que muitos homens, muitos patrões não estavam pagando o que era devido aos seus funcionários. Então, em meio à opressão financeira, eles ficavam ali realmente numa dificuldade muito grande. Essa questão de ricos e pobres é um tema importante da gente tratar na Bíblia. Especialmente naquele primeiro século, você percebe claramente que os crentes, em sua maioria, eram pessoas de condição mais simples, eram com uma economia baixa. Por causa da sua fé, não conseguiam um emprego melhor, sofriam espólio dos seus bens. Até os mais abastados, quando professavam sua fé, começavam a ser perseguidos. Então a gente vê todas essas dificuldades, ao ponto de Tiago aqui concentrar sua mensagem, especialmente trazendo consolo para esses irmãos que estavam sem muitos recursos, financeiramente pobres. E ele chega inclusive a dizer, porque parece que o público dele naquele momento não era entre ricos e pobres, mas eram só de pobres. Ele chega a dizer no capítulo 2, verso 5, assim: ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Então, fazendo referência que a maioria das pessoas que vão caminhar na fé são pessoas de condição mais simples. Isso não quer dizer que ricos não possam servir a Deus. Mais adiante eu vou fazer algumas aplicações nesse sentido. Mas aqui, Tiago, então, escrevendo para esses irmãos que estavam dispersos, que estavam passando por provações, muitas dessas provações, a partir do texto de hoje, nos revela que eram também provações financeiras, mas não era só desse nível, havia outras provações. E uma coisa que agravava essas provações é que eles não eram muito firmes na fé. Eles não tinham os músculos da fé deles eram fraquinhos. E eles, qualquer probleminha já eram crentes superficiais, sem profundidade. E aí, quando vem a provação, quem não tem muita estrutura, o vento carrega. Então, por isso mesmo, Tiago traz preciosas instruções para aqueles irmãos. A primeira instrução que nós recebemos, que está no capítulo 1, verso 2 a 4, é que a gente deve enfrentar as provações com alegria. Mas como assim, pastor? Sim, você tem que se alegrar em meio às provações, por saber que Deus está tratando com você. E se você está em meio a provações, isso quer dizer que Deus deseja que você seja transformado até que você se torne uma pessoa perfeita, íntegra e em nada deficiente. Então, quando estiver enfrentando provações, seja de que natureza for, alegre-se, puxe um sorrisinho no canto da boca. E a esposa: por que tu está rindo, marido? Olha a crise que nós estamos. Se nós estamos passando por isso, Deus deve ter algum propósito e Ele quer fazer a gente crescer. Então, uma maneira de Deus nos tratar é exatamente botando a gente em meio às provações. A gente fica bem mais maleável do que quando está tudo tranquilo e correndo da melhor maneira possível. Geralmente a gente se esquece de Deus. Então, em meio às provações, na hora da provação, é um excelente momento para a gente refletir e ver o que tem de errado. É por isso que Tiago diz: alegre-se, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. A segunda coisa que nós aprendemos, os versos 5 a 8, é que nós devemos enfrentar as provações com a atitude correta, que é orando.
E uma oração específica, orando, pedindo sabedoria a Deus para enxergar isso que eu acabei de dizer, de que as provações são meios que Deus usa para amadurecer a gente. Não é simplesmente orar, pastor, eu estou orando, que é uma coisa, nunca orei tanto na minha vida. Toda hora eu repito, Senhor, tira isso de mim, Senhor, me livra desse mal, Senhor, mas não está acontecendo nada. A oração não é para tirar, a oração é para pedir sabedoria a Deus. Se algum necessita de sabedoria, ou seja, sabedoria para lidar com as crises, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Deus vai lhe conceder sabedoria, para que você não viva essa instabilidade, né? Uma hora quer uma coisa, uma hora quer outra coisa, mas para você ser uma pessoa estável, aí você vai se alegrar em todo o tempo. Está tudo bem? Você se alegra. Está tudo mal? Você se alegra. Está enfrentando morte na família? Você se alegra. Nasceu uma criança? Você se alegra. Não pelos eventos em si, mas pela minha fé em Jesus Cristo. Quando eu vivo assim, eu consigo me alegrar, e se eu não consigo fazer assim, eu tenho que orar a Deus pedindo isso. No texto de hoje, versos 9 a 11, ele mostra que as nossas provações, elas são transitórias e passageiras. O ponto de Tiago aqui é exatamente mostrar que em meio às crises, especialmente quando as crises são financeiras, você não deve ficar desesperado, porque tudo isso vai passar. Então ele diz assim: o irmão, porém, de condição humilde, fazendo uma referência, observe que Tiago não chama ele de pobre. Ele fala, o irmão de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. A ênfase do texto, inclusive na construção original, a primeira palavra que aparece é o verbo imperativo. O texto começa assim, glorie-se o irmão humilde, literalmente é assim, em sua altura. Aí os baixinhos vão gostar dessa história, né? Glorie-se, ou seja, sinta um orgulho santo pela sua altura, que aqui foi traduzido como dignidade, ou seja, pela condição que Deus lhe botou. Depois ele faz um contraste, por isso tem um paralelismo aqui no texto, inclusive com as mesmas palavras originais, a tradução saiu diferente. Ele diz, e o rico, observe que ele não fala o irmão rico, mas ele faz referência ao rico. Na sua insignificância, a palavra insignificância aqui é a mesma que foi usada para a condição do pobre, ou seja, aquele que tem, literalmente seria assim, glorie-se o irmão humilde na sua altura, o rico na sua humildade, porque ele passará como a flor da erva. O restante da argumentação, versículo 11, é exatamente dizendo que tudo passa, e essa é uma figura comum, tirada especialmente daquela região do Oriente Médio, um calor terrível que faz com que uma coisa que brote de manhã, com aquele vento seco, aquele calor, o pessoal às vezes brinca dizendo que no Nordeste tem as 4 estações bem definidas, né? Que é calor, mormaço, quentura e abafado. Você não foi no Oriente Médio para ver como é que é o calor de lá. Então, calor tão forte que aqui inclusive faz referência, possível referência a esse calor intenso que faz com que uma coisa cresce de manhã e de tarde já murcha. O sol queima e a erva se consome. O sol se levanta com seu ardente calor, a erva seca e a sua flor cai e desaparece a formosura do seu aspecto. Então ele ilustra a situação do homem rico do presente século como essa erva. E aí ele conclui dizendo, assim murchará o rico em seus caminhos, ou seja, como a erva cresce e murcha, ele também passará rapidamente. Essa figura da erva que cresce e murcha, ela é muito comum no Antigo Testamento, nos Salmos, a gente vê isso, Moisés fazendo referência a isso no Salmo 90, você tem referência disso no Salmo 131, enfim, dá a ideia de algo passageiro e transitório. Há algumas divergências na possível interpretação desse texto por parte de alguns comentaristas, de achar que a referência ao rico não era de um rico crente,
E daí esse paralelismo e o contraste. Como é que o pobre se gloria? Ele vai se gloriar de quê, se ele não tem nada? Ele gloria-se da sua estatura, da sua altura, ou seja, de onde Deus lhe botou, do que você alcançou. E o rico? O rico gloria-se do que ele tem, ou seja, ele não tem nada, porque ele vai morrer e vai perecer e vai ficar tudo aí. Essa é uma possível tradução, fazendo referência a que tudo aquilo que ele tem não significa nada, não vai levar nada. Seja o ponto, embora Tiago aqui tudo indica que realmente esse seja o ponto dele, porque a ênfase maior é sobre essas pessoas que estavam sem recursos, e no primeiro século uma pessoa sem recursos padecia, ao ponto de Jesus dizer: se você tiver com o que comer e se vestir, está ótimo, não fique ansioso por mais nada, porque o motivo da ansiedade das pessoas era comida, vestimenta. Hoje em dia você se sinta um rico comparado às pessoas do primeiro século, porque você tem carro, se não tiver você anda de Uber, você tem dinheiro para pagar, você tem smartphone e usa tecnologia, enfim, você tem um monte de coisa que não imagine que as pessoas tivessem em sua época os mesmos confortos que pessoas de condição mais simples hoje têm. Então era um contexto bem pesado. Por isso mesmo a Bíblia fazia questão de dizer, Paulo inclusive fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Você tendo com que comer e se vestir, estejam contentes, fiquem satisfeitos com o que Deus tem lhes dado. Então qual é o ponto de Tiago ao fazer essa referência aqui? O ponto é: a nossa vida é transitória, a nossa condição econômica passa. Por mais que você procure agir de forma correta, diante da instabilidade das riquezas, tudo passa. Não bote sua honra, sua moral, não ache que você tem algum valor porque você tem dinheiro no bolso, porque isso passa. Glorie-se, essa é a ênfase do texto, glorie-se o irmão humilde no status que Deus lhe deu. Nesse sentido, eu preciso lembrar para você qual é o status que Deus lhe deu. Então imagina, o cara entra em casa, mas que casa? Não tem nem casa. Ele está esparramado pelo mundo afora. E ele vai mandar mensagem para quem? Mandar mensagem, não tenho nem caneta para escrever. Eu não tenho nada, não sei nem onde eu vou almoçar direito. Como é que eu vou sobreviver aqui? Eu não sei o que tem pela frente. Ele fala: lembre-se do seu status, da sua identidade em Cristo Jesus. Ele está falando para irmãos. Você precisa identificar qual é o seu status. Você pode, meu irmão, não ter riquezas desse mundo, você pode andar a pé, você pode não ter economias guardadas, você pode ter guardado e perdido tudo. Não bote seu coração nessas coisas, porque essas coisas todas passam. Mas bote seu coração nos tesouros espirituais que nós temos em Cristo Jesus. Qual é a nossa condição em Cristo? Nós somos perdoados. Você pode estar duro aí sem dinheiro, mas você é perdoado por Deus. Pastor, é pior, pastor, porque eu estou duro, sem dinheiro e ainda sou feio. Você pode estar duro, feio e sem ninguém do seu lado, mas Cristo te ama desse jeito. Olha só que maravilha. A sua condição hoje, o seu status quo é: eu sou perdoado por Deus, justificado pela fé, redimido no sangue do Cordeiro. Eu não era ninguém e Ele me fez herdeiro de suas promessas. Hoje eu sou filho do Rei, eu sou irmão de Jesus. Eu e Jesus assim, ó. Onde Jesus estiver na glória dos céus, eu vou também. Eu não vou ficar assim: Jesus está indo com o pessoal lá e eu nem posso ir. Não. Jesus vai levar você para onde for. Você vai andar com Ele o tempo inteiro. O seu novo status como crente em Jesus Cristo é de uma pessoa que é santa, de uma pessoa que tem dignidade. Por isso que o tradutor aqui colocou isso: glorie-se na sua dignidade. Não é porque ser pobre em si tem dignidade. A dignidade é de ser crente em Jesus. A sua altura é essa: eu sou crente no Senhor Jesus Cristo, sou filho de Deus,
remido, comprado por alto preço, vou habitar em novos céus e nova terra, onde habita a justiça, onde eu vou morar, as ruas são de ouro, e ninguém arranca os paralelepípedos. Eu vou viver num lugar onde não haverá choro, desigualdade, não haverá mais instabilidade das riquezas, mas eu vou viver com o Rei da Glória para todo sempre. É nisso que você tem que se gloriar. Agora uma aplicação aqui para os ricos crentes. Porque eu acho que vocês são ricos crentes, viu? Comparando aqui com esse momento aqui. E assim, se você for pensar mesmo, nós somos ou não somos sempre em relação a alguém. Perto de alguma pessoa, você é pobre. Perto de outra pessoa, você é rico. Não é assim? Economicamente falando. Se você ganha um salário mínimo e você está do lado de alguém que ganha 10 salários mínimos, você fala, eu sou um coitado. Mas você com um salário mínimo perto daquele que está desempregado, você ainda faz compra, ainda distribui na vila, porque você é o rico do pedaço, que ainda ganha um salário mínimo. Os outros ainda vivem de favores. O que ganha 10 mil reais, perto de um que ganha 100 mil, ele fala, rapaz, não tenho nada. Mas ao mesmo tempo ele olha para outros e fala, eu tenho muito. Então essa questão da condição socioeconômica nossa está muito ligada ao paradigma que você tem de comparação. Mas eu queria dizer uma coisa para você que está hoje trabalhando, está casado. Eu olho pelo estacionamento da igreja aqui, a quantidade de carros que tem, vai até a esquina. Então você veio motorizado, você tem uma casa para morar, você tem um emprego. Alguns de vocês têm economias guardadas, outros estão tentando se livrar das dívidas, mas tem emprego, ainda tem como correr atrás. Deixa eu dizer uma coisa muito séria para vocês. Parem de colocar o coração de vocês na riqueza que vocês têm, porque isso tudo passa. Irmãs que gostam de arrumar a casa, que bênção ter uma casa. Não bote seu coração na sua casa. Mas não é na casa, pastor, é a cozinha agora. A cozinha está top. Botamos agora porcelanato no chão. Botamos agora aquelas pias invocadas, a torneira que faz assim, né? E bota lá. Água quente e água fria, para não machucar os dedinhos. Eu tenho aquela geladeira, pastor, que parece um armário de Nárnia, assim, de tão grande que é. Até eu caibo dentro. E você tem aquela despensa enorme, aquele mesão. Falei, use essas coisas, não ame essas coisas, porque tudo isso passa. E quando você começa a amar isso e perde, aí você entra em crise. Ah, pastor, está tão difícil, não está dando mais. Por quê? Porque a água do João que quebrou, e nesse inverno nós não estamos conseguindo lavar a louça com água quente. Eu não aguento mais isso, eu vou pedir a separação, o marido não está resolvendo meus problemas. Esse é o nível da superficialidade. Se Tiago já fala para crentes superficiais daquela época, eu acho que os crentes superficiais daquela época eram maduros perto de nós, perto das coisas das crises que a gente entra. Você que está todo feliz porque trocou de carro, ou que tem um carro bom, aí fala, rapaz, que maravilha. Homem gosta de carro, é ou não é? E aí você está com o seu carro ali, aí bate alguém, aí você desvira crente, né? Deixa de ser crente agora naquela hora, xinga o homem, não quer saber de mais nada, briga e faz aquele negócio todo. Por quê? Porque aquilo é o teu tesouro. Jesus disse, onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. E às vezes a coisa que o coração pulsa é por riqueza, é por uma casa, ou por investimentos. Comprei uma casa na praia, comprei uma casa agora em Torres, ou se for seu caso eu não estou sabendo, viu? Para não depois, pastor, que ele contou, né? E eu espero que você tenha bens, eu não tenho problema com isso. Eu acho que o desejo honesto de progredir na vida financeiramente não é errado. Você adquirir essas coisas, agora você botar o coração nessas coisas é que é o grande problema. E você colocar a sua identidade na instabilidade das riquezas, esse é o problema. Se Deus lhe der bens, use-os para a glória de Deus.
mas não deixe eles tomarem conta do seu coração. Tem pessoas que começaram a ganhar mais dinheiro e não sabem devolver o dízimo do que eles ganham. Tem pessoas que têm tantos recursos, mas não conseguem apoiar uma obra missionária. Quando a gente tem um desafio na igreja, vamos, por exemplo, comprar um pianinho barato que a gente orçou de 100 mil reais. Aí fala, não, pastor, para isso eu não tenho dinheiro. Então, por isso que nós não temos piano. Mas pastor, de 100 mil não podia ser de 40, pode até de 30, irmão. Você vai contribuir com quanto? Enquanto o coração continua endurecido, você só quer para você. E aí fica naquele desejo assim, quando eu puder, depois que eu conseguir isso, eu vou lá. Depois que eu conseguir isso, ou seja, nunca se satisfaz. Isso não é um procedimento do cristão. Glorie-se do seu status quo. O rico, a sua riqueza não vai levar nada. E detalhe, se você faz amigos porque você paga coisas, pode ser que uma hora você não tenha mais amigo nenhum. Não construa sua amizade baseada em recursos. Eu me lembro quando eu era adolescente, tinha um monte de adolescente que vivia tudo comigo, né? Todo mundo também, né? Tudo perdido. Eu trabalhava no Banco do Brasil, ganhava dinheiro que eu não sabia nem por onde gastar, gastava tudo com comida. Adolescente quase não gosta de comer, né? E eu tinha um monte de amigo. E se fosse para sentar no barzinho para tomar cerveja, aparecia um monte também atrás lá. Por quê? Porque tinha dinheiro para pagar. No dia que eu estava sem emprego e sem dinheiro, não tinha um miserável daqueles do meu lado. Aí eu vim descobrir que aquelas amizades não eram verdadeiras. Então, às vezes, você pode estar cercado de pessoas. Por quê? Porque tem recurso. A sua dignidade não está nisso. A nossa dignidade está em Jesus Cristo. Antes de concluir, eu preciso lembrar do que Calvino faz de referência ao rico e pobre. Porque lá em Provérbios diz, o rico e pobre se encontraram e um ou outro fez o Senhor. Não vamos aqui ter aquela ideia de que ser rico é uma demonização, né? Isso é do capeta. Tem ricos crentes, não só na nossa época, nos tempos bíblicos, do Antigo e Novo Testamento. Você vê quanta riqueza Davi doou como grande rei de Israel. Mas ele nunca botou a sua riqueza no centro do seu coração, ao ponto dele dizer em seus salmos, outro bem não possuo, senão a ti somente. Isso aqui não é bem, isso aqui é coisinha. Ele doou tanto que quase o templo de Salomão quase foi pintado de ouro e de prata, tudo que foi usado foi quase só a doação de Davi. Mas ele mesmo, aquilo não subia no coração dele, ele não deixou isso dominar. Nós temos no Novo Testamento referências de mulheres distintas que se converteram, de homens ilustres que se converteram. Nós temos também referências de pessoas como Gaio, que tudo indica que tinha uma condição socioeconômica mais abastada. Homens como Filemon, que abriam sua casa para agregar outras pessoas, ou seja, pessoas que tinham uma condição melhor e eram crentes, ou seja, eles botavam os recursos deles ao serviço do reino de Deus. Calvino, fazendo comentário sobre os ricos e pobres, ele ensina que aqueles que são pobres devem entender que Deus nos colocou nessa condição mais simples para que eles não se ensoberbecessem e aprendessem a depender de Deus. Os ricos, por sua vez, deveriam pensar o quão insignificantes eles são e a sua riqueza não tem valor eterno, e eles deveriam ser mão de Deus para socorrer os menos favorecidos. E nesse sentido você começa a perceber como as coisas começam a caminhar de uma forma mais ordeira quando isso acontece. Quando o pobre é humilde e pede ajuda, e quando o rico é humilde e se desfaz dos seus bens. Então um pede ajuda e o outro ajuda. Qual é o grande problema? O problema não é só rico, o problema é pobre também. Pobre arrogante. Não preciso de nada. Não preciso de sua ajuda. E você vê ali, ele está morrendo, mas não pede ajuda de jeito nenhum. E qual é o problema de muitos ricos? Enriquecendo cada vez mais e não estende sua mão para ninguém. Então esse é o grande problema. Mas o princípio bíblico é, se Deus te deixou numa condição humilde financeiramente, glorie-se na sua dignidade, na sua altura em Cristo Jesus, e aprenda a depender de Deus.
Deus te deu recursos, irmão. Não bote seu coração nos recursos. Use os recursos. E, inclusive, use para favorecer aqueles que mais precisam. Não deixe que a sua riqueza domine seu coração. O exemplo maior que nós temos nesse sentido é o próprio Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico em glória, deixou a sua mansão celeste para vir ao abismo dos homens, se fez pobrezinho para salvar uma humanidade entregue em trevas. Cristo deixou sua glória e veio até nós. Ele é o grande modelo. Ele, sendo rico, se fez pobre. E assim nós também devemos seguir pelas suas mesmas sendas. Vivendo pela fé em Cristo Jesus, lembrando da nossa identidade. Nessa devemos nos gloriar. Quem é você? Quando lhe perguntam quem é você, como é que você se apresenta? Vamos fazer uma apresentação aqui, por favor. Eu sou fulano de tal, dono daquela multinacional. Não, eu sou o fulano, e aí a gente vai botando o título primeiro, né? Você já viu como é que a gente se identifica? Ninguém se identifica, sou eu o miserável. Não, também não precisa tanto, né? Você pode se apresentar, eu sou um servo de Jesus Cristo. É a minha primeira e principal identidade ou não? Essa deveria ser a nossa primeira coisa. Quem é você? Eu sou um servo de Jesus Cristo. Eu sou um filho de Deus. E eu vou me gloriar da dignidade que tenho em Cristo Jesus, que Ele botou em mim, me tirando das trevas e transportando para o reino do Filho do seu amor. Que Deus nos abençoe, irmãos, para que possamos viver diante da transitoriedade das riquezas, sem nos agarrar em nada disso, porque tudo passa. A sua provação vai passar, mais cedo ou mais tarde. Mas agarre-se e glorie-se naquilo que não passa, a nossa condição em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.